Fala aí, pessoal, tudo bem? Finalzinho de tarde se aproxima, eu tô no limite do tempo pra sair, então bora se arrumar comigo? Talvez a gente pudesse otimizar o tempo com essa calça vintage no linho puro e com essa jaqueta no design desfiado, com isso dando início ao tom sur tom. Eu simplesmente amo isso, eu simplesmente tenho vivido pra isso. O contraponto da sarja com linho puro, mas a união entre a gama de tons muito similares, dando início ao tom sur tom, como eu comentei. Eu bem sei que você tava se perguntando onde é que tava o desfiado dessa jaqueta, hein? Mas como a gente tem investido nessa composição nos últimos tempos, vamos apostar no macacão. A gente tem esse do Alexandre Rescovitch, inteiramente nylon, nessa pegada utilitária, oversized, nessa estamparia que remete a um tribal, remete a um étnico. Ou esse da Zara, inteiramente na sarja estruturada, na estamparia de animal print, que tanto me remete aos anos 2000 quanto aos anos 80. Mas esse macacão é foda de uma forma. Masculino, bem grandalhão, sendo que essa é uma peça de passarela. Percebam quando eu falo que a estamparia remete ao étnico, porque ela não é étnica nem tribal. Na realidade, ela é nessa construção geométrica, numa coordenação de cores extremamente inusitada, extremamente imprevisível, mas extremamente harmoniosa. Ele ainda tem um capuz. Eu tô ligado que Ben já apareceu por aqui, eu tô ligado que vocês bem já conhecem o meu querido, mas assim, quanto eu me sinto descolado, quanto eu me sinto antenado com esse macacão, mas ainda evidenciando essa atmosfera vintage que vocês sabem que eu bem gosto. Como eu contei, uma pegada de anos 2000 através dessa construção utilitária, através dessa construção na sarja, mas uma estética de anos 80, através do macacão, através dessa estamparia em animal print. Pra compensar que ele já apareceu por aqui, tudo bem, de umas 2, 3, 4 vezes diferente, vou trazer talvez mais algumas formas de a gente criar um styling diferente com ele. A gente bem poderia evidenciar essa atmosfera de anos 2000 dele com essa bolsa vintage que eu garimpei recentemente através dessa aplicação de pedraria turquesa. Essa é uma composição que a gente via muito nos anos 2000, me remete tanto a Lenny Kravitz. É inusitado, é irreverente, tem um olhar bem direcionado para anos 70, só que numa releitura de anos 2000. Sendo que essa bolsa me parece ter saído diretamente da Idade Média, com isso eu tô alucinado nela. A gente pode gerar um efeito de camadas, tirando então esse macacão do lugar comum de imediato. Fiz isso simplesmente com uma camiseta em malha de algodão por dentro do macacão, surgindo então como um elemento surpresa por conta da cor. Repara que nessa composição eu muito tô cumprindo a vez aqui de uma jaqueta de sarja, uma calça de sarja, uma camiseta, poderia ser um suéter por dentro. Então num dia frio como essa composição segura a gente, mas como a gente bem também pode perceber, deixa ela extremamente inusitada, tira ela do lugar comum, como eu comentei. Evidenciei a cintura e enfatizei esse elemento surpresa da cor com esse cinto vintage texturizado, só que percebam, por mais que ele traga mais uma textura animal, isso zero me incomoda, evidenciando aí uma atmosfera de anos 80. Outra forma muito fácil de levar esse macacão para uma atmosfera de anos 80 é trazendo tanto o peso visual do preto, quanto elementos que tragam aplicações, tanto de rebites, taxas, spikes. Com isso não só uma atmosfera rocker, mas esse maximalismo que envolve o rocker, envolve o rebelde, envolve um pouco do disco, só que numa releitura extremamente urbana, extremamente minha. Essa é uma bucket bag em formato mini estruturado da Mr. Cat que eu garimpei recentemente e percebam que assim como o cinto, ela traz a textura animal, o que zero me incomoda. É óbvio que a gente poderia apostar em outros elementos em preto, com isso deixando o holofote no macacão, mas percebam quanta bossa, quanta personalidade a gente traz assim. Mas naquela história que eu sempre conto pra vocês, sem perder a harmonia. Essa é uma bolsa sexto da H-Bag que eu usei tanto, mas tanto, que não tem uma vez que ela vá passear na rua, não tem uma vez que ela apareça na internet que ela não receba elogios. Ela traz o formato sexto, ou seja, esse formato que remete a algo mais litorâneo, a algo mais praiano, só que numa releitura bem dos anos 2010, bem do Insleeze. A gente percebe isso pelo formato dela, a gente percebe isso pelo brilho do couro, pela alça em acrílico, sendo que ela já vinha com esse tassel de estrela, ou seja, elementos energéticos muito característicos da H-Bag, com essa adição de um chaveiro da Elos que eu trouxe, deixando então essa peça mais rocker, trazendo então mais peso visual a ela. Mr. Cat, H-Bag, é hora da gente reconhecer nossas marcas brasileiras, hein? Mas eu bem acho que eu quero me manter na nossa proposta inicial, trazendo uma atmosfera, mergulhando numa atmosfera de anos 2000, mesclando turquesa com a onça. Cara, fala sério, isso me traz uma atmosfera de Lenny Kravitz de imediato. Quão inusitado, quão bom ficou isso aqui. Assim como a atmosfera rocker aqui, a gente traz uma atmosfera mais suave, com um olhar direcionado para anos 70. Quanta informação tem aqui, mas o quão harmonioso também ficou. Enquanto pro sapato, vocês podem bem pensar que essas duas ankle boots têm propostas completamente parecidas, embora eu diga aqui pra vocês que elas cumprem estéticas completamente distintas. Com isso também vão cumprir funções completamente distintas nessa produção. A gente pode se manter no nosso mergulho de anos 2000, mas com um olhar direcionado para anos 70 com essa ankle boot, o tom caramelo que é bem característico da época, salto em bloco amadeirado, os recortes. Mas a gente também pode mergulhar numa atmosfera de anos 80 com maximalismo de animal print através dessa construção de 2010. A gente percebe isso através do salto embutido, através da pelugem, através do pelo do couro legítimo mesmo, mas com essa serigrafia, essa pintura de onça por cima. Cara, fala sério. Sério mesmo, me coloca pra jogar com Lenny Kravitz. Quis me manter nessa proposta dos anos 2000, como eu tanto tô falando, direcionado para anos 70. Na boa, quem não gosta de história deve odiar meus vídeos.
diferentes, né? Já pra bolsa, a gente vai seguir na nossa proposta de experimentações. A gente bem pode apostar nesse outro modelo cesto, só que dessa vez na Zara, mantendo essa mistura de animal print, só que dessa vez com a cobra. Por mais que eu não tenha os mesmos tons aqui, eu gosto muito desse tom sur tom que é gerado. Eu gosto muito também dessa construção dessas bolsas que tem um saco embutido. Com isso remete ao formato cesto, com isso remete a uma bucket bag, com isso remete à releitura urbana dela. E traz um pouco de tudo, e com isso mostra que ela é bem característica dos anos 2010. Engraçado que essa bolsa baguete, também numa atmosfera de anos 2000, na minha cabeça seria a melhor opção, mas agora olhando aqui, na prática, já não tenho tanta certeza. Formato meia-lua inteiramente em nylon, ou seja, trazendo uma pegada utilitária, mas com essa alça mais curta de correntaria, então deixando ela mais sofisticada. Se mantém nessa atmosfera de anos 2000, acompanha muito bem o cinto, mas percebam que aqui sinto que ela não traz tanta harmonia, que na verdade ela grita um pouco. Agora me fala você, se essa bolsa de mão vintage que eu garimpei recentemente, formato mini, estruturado, de fato não é a pedida certa aqui. Evidencia essa atmosfera vintage que eu tanto gosto, mas de forma inusitada, não mergulhando de forma tão forte na mesma tendência, na mesma referência. Na mesma década, na realidade, né? Porque vocês sabem que o que eu mais gosto de fazer aqui é misturar tendências. Mas não tendências pensando no que é atual, pensando no que é direcionado pra gente, mas pensando no comportamento de uma certa época, de uma certa década, de uma certa geração, de um certo olhar pro mundo, de um novo olhar pro mundo. Como você bem sabe que a gente abriu mão da bolsa baguete azul, então a gente vai enfatizar o cinto através do óculos. Podendo ir então nessa armação que já deixa tudo mais divertido, ou nessa armação que se mantém no mergulho de anos 2000, um Prada vintage com a lente azulada. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que aqui entre nós, fala sério, uma versão gay contemporânea, maximalista, vintage do Lenny Kravitz, um mergulho nos anos 2000, mas com um olhar para anos 70, pitadas de anos 80, pitadas de muitas outras décadas na realidade, né? Com isso mostrando pra vocês como de fato uma peça pode ser repetida no nosso acervo, trazendo diferentes estéticas, trazendo diferentes propostas. Fala sério, só aqui eu mostrei umas 3 propostas diferentes. Quero muito saber o que vocês acharam dessa composição, quero muito saber como vocês imaginam que a gente poderia ter desenvolvido esse styling de diversas formas, porque agora eu tô pronto. Fui!